Mover de Deus. Romanos, capítulo de número 12, nós vamos ler o verso 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Senta aí, toma seu lugar. Deus seja louvado. Quero falar nessa manhã debaixo do tema, mensagem intitulada Mente Renovada, Vida Transformada. Quem aqui gosta de coisa boa? Quem aqui gosta de coisa agradável? Então imagina de coisa perfeita. Imagina daquela que é boa, perfeita e agradável. Existe algo que é bom, algo que é perfeito e algo que é agradável. E mais do que existir, está disponível para a nossa vida. Você entendeu? Existe algo nessa de maneira completa: bom, perfeito e agradável. Mas só não existir não é o principal. Só o existir não é o principal. Vai além. Além de existir, está disponível para nós. Nós podemos desfrutar daquilo que é bom, daquilo que é agradável e daquilo que é perfeito. Mas quando a gente começa a pensar acerca disso, nós precisamos meditar um pouco. Nós precisamos refletir. Por isso que nós estamos partindo do tema mente renovada, vida transformada. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, o primeiro posicionamento que nós precisamos ter é trazer para a nossa mente. Por isso eu ouço para eu meditar. A palavra de Deus é um livro para que, muito mais do que ser lido, ele ser meditado. Não é apenas para ele passar pelos nossos olhos, mas é para que ele de fato penetre a nossa mente. Então nós estamos entendendo aqui, lendo a partir da vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, mas que ela está ligada intimamente à nossa mentalidade. E quando nós falamos de mentalidade, nós precisamos reconhecer que nós vivemos em um mundo e estamos em um tempo em que de todas as maneiras o mundo quer moldar a nossa forma de pensar. O mundo quer ditar como a gente pensa, não é assim? A mídia, as redes sociais, alguns relacionamentos querem impor a forma que nós devemos pensar. A mídia, as redes sociais, relacionamentos querem impor padrões sobre nós. Querem impor padrões de pensamento, de sentimento e de comportamento. Porque é isso que nós precisamos entender. Tudo aquilo que nós pensamos, de alguma maneira ou de outra, vai se tornar um sentimento. Eu penso, sinto, e a partir do que eu sinto, eu realizo. Você entendeu o que eu disse? Então vou vir de trás para frente para ver se você entende. Muitas vezes o que nós estamos fazendo do lado de fora como final, já começou há muito tempo na nossa mente. Muitas vezes aquilo que nós estamos praticando hoje aqui, nós já pensamos muitas vezes antes disso. Eu estou falando de coisa boa, mas talvez muita coisa ruim. Ninguém desiste de algo da noite para o dia. A pessoa vem alimentando na sua mente, e na mente vem pensando, e esse pensamento vai gerando sentimento, até que o sentimento vai determinar um comportamento. Por isso, glória a Deus, porque nessa manhã a palavra de Deus está mudando mentalidades aqui. E mentalidade mudada é sentimento mudado. E quando o sentimento muda, o comportamento também. Talvez tinha gente dizendo: para casa eu não volto mais, para o casamento eu não volto mais, eu nem sei se quero mais viver. Mas hoje você está ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus não está te emocionando. A palavra de Deus vai tocar a tua mente, a palavra de Deus vai tocar o teu intelecto. E a partir de uma mente tocada, renovada,
transformada, eu creio que a tua vida vai ser transformada. Muitas vezes Deus permite que a nossa mente seja ferida, para que o nosso coração seja revelado. Às vezes a gente passa por coisas que não gostaria de passar, sim ou não? Sim, é claro. Muitas vezes a gente ouve coisas que não gostaríamos de ouvir, mas é Deus permitindo que a nossa mente seja ferida, para que o nosso coração seja revelado. Pastor, mas eu sou tão bom. Enquanto todo mundo concorda, enquanto todo mundo te dá o que você quer, em todo mundo faz o que você deseja. Mas sabe quem nós somos de fato? Aquela pessoa que recebe um não, aquela pessoa que é contrariada, aquela pessoa que é confrontada. Essa somos nós de fato. Eu não sou aquela que, quando todo mundo faz o que eu quero, olha que amor. Não, nós somos aquele, quando alguém, que a gente queria tanto algo, diz assim, não vai ter, não vai ser do jeito que você quer. É nessa hora que nós revelamos o eu que nós somos. Então Deus permite muitas vezes que a nossa mente seja tocada, para que o nosso coração seja revelado, para que o nosso coração seja manifesto, quem realmente nós somos. E aí nós precisamos, irmãos, atentar para isso, porque a Bíblia não nos chama para uma vida de conformismo. A Bíblia não nos chama para sermos pessoas conformadas. Não, é assim, vai ser assim, está tudo bem assim, esse é meu jeito, eu nasci assim. Você nasceu assim, só que eu tenho uma notícia: você pode ter nascido assim, mas se você nasceu de novo, aleluia, já não tem mais a ver com o nascimento natural. Porque a Bíblia não nos chama para uma vida de conformação, ela nos chama para uma vida de transformação. Não é para eu ser conformado, é para eu ser transformado. É sobre uma transformação que nós vamos viver. Então, aqui, quando Deus está operando, existe uma nova forma. Não, mas eu sou assim. Existe solução? Existe. Olha, eu sou desse jeito assim. Existe solução? Existe. Nascer de novo. Nascer de novo. É a solução. É a solução. Então, quando nós começamos a compreender que há um padrão do reino, há um padrão do mundo, mas há também um padrão do reino, que quer nos mudar, quer nos moldar, quer nos transformar, nós vamos aprender algumas lições importantes. E a primeira delas é essa. O versículo está dizendo assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Sabe qual é o primeiro conselho que, com muita humildade e simplicidade, depois de ter recebido, eu quero compartilhar? Não deixe o mundo te moldar, mas permita Deus trabalhar em você. Não deixe o mundo te moldar, mas permita que Deus trabalhe na sua vida. O mundo, ele tem um modelo que é baseado no egocentrismo. É sobre o eu. Egoísmo, orgulho, vaidade, inveja. Isso são configurações do quê? Do mundo. O mundo se move assim, é dessa forma, o materialismo. E aí, qual é o sistema do mundo? O mundo pensa assim e quer que nós pensemos iguais. Mas quais são os padrões do reino? Padrão do reino é humildade. Padrão do reino é unidade. Padrão do reino é simplicidade. Então entenda, o mundo pensa assim e quer que a gente pense. Mas o reino quer que a gente pense como Jesus, que a nossa mentalidade seja a mentalidade de Jesus. Então ser cristão é nadar contra a corrente, é ir contra o fluxo, é ir na contramão. O que é que o mundo está fazendo? Então eu entendo que eu, como cristão, eu estou na contramão, eu estou no contrafluxo, eu vou no lado oposto. Não, esse não é a minha rota. Não, a minha rota, quem dita não é o mundo. Eu gosto sempre de dizer, o reino de Deus é o reino de ponta cabeça. A configuração do reino de Deus é diferente da configuração do mundo. Você está lá no trabalho e alguém está dizendo assim: olha, você precisa ser a primeira, você precisa ganhar de todo mundo, você tem que bater a meta, e se precisar derrubar uns no caminho, não tem problema não. O que importa é você chegar em primeira. No reino vai dizer, o último é que é o primeiro. Alguém vai dizer no mundo assim: não importa quem chora se você ri. Mas a minha Bíblia diz que no reino, aquele que chora é que é feliz.
No mundo vão dizer assim: ganhe, 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 sempre ganhe. No reino a Bíblia vai dizer: aquele que perde é que ganha. Sabe, nós precisamos hoje trazer na nossa mentalidade qual a configuração que eu estou vivendo, qual a configuração que eu estou praticando. 1 João capítulo 2 e verso 15, a palavra diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. É a palavra de Deus nos instruindo. Olha, não ame o mundo. Ele não está falando apenas do mundo, ele está falando não ame as coisas do mundo. Quando eu falo não ame as coisas do mundo, não estou falando para você não amar pessoas, tá? Estou falando de um sistema, de um governo. Eu sempre digo aqui, irmão, melhor do que a gente sair do Egito é o Egito sair de dentro de nós. O propósito ainda não se cumpriu se a gente saiu do Egito, mas continua caminhando com um governo faraônico dentro de nós, com uma manipulação faraônica. A gente saiu de um território, mas não mudou de mentalidade. Tem gente andando para a terra prometida com mentalidade de Canaã. Não vai dar para acessar, não vai dar para entrar. Eu não sei porque é que eu não estou vivendo a boa, perfeita e agradável. Irmão, pensa comigo, boa, perfeita e agradável. Meu Deus, é uma terra prometida, boa, perfeita e agradável. Mas por que eu não estou acessando essa terra prometida na minha família, na minha casa, nas minhas finanças, no meu ministério? É simples, porque talvez eu estou querendo acessar a terra prometida com uma configuração de Egito. Porque eu ainda estou tentando entrar na terra prometida não pela graça, mas pelo trabalho do Egito. Eu fiquei tanto tempo no Egito que eu só era valorizado pelo que eu fazia, pelo trabalho, que agora quando as coisas não acontecem eu estou pronto para ser enérgico e não para ser obediente. Deus não está chamando um povo enérgico, Deus está procurando filhos obedientes. Igreja não é empresa, igreja é corpo. Igreja é família, igreja é prédio espiritual. Igreja não se abre, igreja nasce. Por isso igreja não tem funcionário, igreja tem filhos. Filhos que servem o pai que tem, filhos que servem os irmãos que tem. A gente quer chegar no trono, mas vive fugindo da cisterna. Eu tenho um esboço aqui, mas já o Espírito Santo já tirou. A gente quer chegar no trono, mas a gente vive fugindo da cisterna. Sabe o que eu acho lindo? Que José é lançado na cisterna e o coração dele é revelado. A Bíblia não fala que José se revolta. A Bíblia não fala que José tenta escapar daquela cisterna. José, irmão, é tirado. Pastor, como é que você sabe que o José ficou tão de boa? Porque ele é tirado da cisterna, meu irmão. Irmão, quando toca a tua mente, que teu coração ativa, quando te tiram da cisterna, você diz assim: meus irmãos que me jogaram, vem cá que agora eu quero quebrar um por um. E novo, cheio de saúde, cheio de vigor, aleluia. Mas ele entende, Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele permitiu que eu entrasse nessa cisterna, eu é que não fujo dela. Eu só preciso fugir daquilo que Deus não me livra. Eu só preciso elaborar fuga daquilo que eu não creio que Deus pode me livrar. Não, eu vou repetir, e aí você tem que glorificar, meu irmão. Está entendendo? Você só precisa ficar maquinando, planejando plano de fuga de um lugar que você não confia que Deus pode te tirar. Vai ter cisterna, vão tirar da cisterna. Os irmãos ali, ó, queria matar, irmão. A intenção não era jogar na cisterna, a intenção era matar. E Deus falou algo tão profundo essa semana comigo, irmão, acerca disso, que você vai ler acerca da vida dos irmãos de José. Eles planejaram matá-lo. Rubem vai interceder. Glória a Deus pelo filho mais velho que intercede. Glória a Deus pelo irmão mais velho que intercede. Não vamos matar, não vamos fazer nosso pai sofrer. Mas os irmãos de José pensavam em matar. Os irmãos de José jogam ele na cisterna, vendem ele como escravo. E quando voltam, aqui é o principal, mentem para o pai. Mentem para o pai. E aí o problema dos irmãos de José está com José?
Os problemas dele não eram com o convívio com o José, era a falta de um relacionamento verdadeiro com o pai. Porque se relaciona com o pai, ama o irmão que tem. Se relaciona com o pai de verdade, ama o que o pai ama. Aleluia. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque o pai te ama. Aleluia. Você acha que você veio aqui primeiro porque você ama ele, mas ele te amou primeiro. Tem cisterna. Vai sair da cisterna, os irmãos tiram. Gênesis 37. E agora, para onde vai? Agora acho que passou, né? Não vamos fazer mais nada. Não, agora vão vender como escravo. Colocam em praça pública para ser vendido e vai ser vendido. Olha só. Quem quer ter aí a bênção de Deus sobre a tua vida? Alguns. Talvez a bênção de Deus sobre a tua vida vai ser te levar para alguns lugares que você não queria estar. Vai ser levado para a casa de Potifar como escravo. Eita, revelamento. Vai ser levado como escravo. Mas lá na casa de Potifar as coisas vão prosperar. Aonde você está, as coisas estão prosperando? A empresa prospera porque você está lá? A escola, o bairro, a família, a igreja. As coisas começam a prosperar e a Bíblia diz que Potifar viu a presença de Deus na vida de José. Há um reconhecimento dessa presença. Você está entendendo? Hoje a gente vive tempo em que a gente acha que a nossa rede social vai convencer que Jesus está na nossa vida. Não, querido. As pessoas querem olhar para a nossa vida. Sabe quem prega se a gente é crente ou não? Não é a rede social, é o vizinho, é a sogra, é o cunhado, é o irmão, é quem vive junto, é quem vive perto, é quem trabalha, é os irmãos da igreja. Não é o que a gente põe na rede social, é o que a gente vive de fato. E aí o Potifar está vendo Deus na vida do José. Só que vem toda uma situação, e você conhece, a mulher de Potifar vai tentar seduzir José. José sai correndo. José é fiel. José fica ali firme. José não tem os 5 minutos, né? Não, Senhor, me dá 5 minutos. Não, ele permanece firme. E o que vem depois? Vem cadeia. José vai parar na cadeia. Pastor, onde você começou? Na pergunta que quem queria aqui chegar no trono? Quem quer chegar no ministério? Quem quer chegar na empresa? Quem quer ser o grande empresário? Quem quer ser o grande pai, o grande marido? Mas está disposto a passar pela cisterna, a passar pela casa de Potifar, a passar pela cadeia, a provar do cálice da ira dos irmãos, porque é isso que os irmãos estão derrubando sobre José, ira. José está na cadeia, mas na cadeia ele não está sozinho. Eu prefiro estar numa cadeia com Deus do que num altar sem Ele. Eu prefiro estar na casa de Potifar com Ele do que numa plataforma sem Ele. Eu prefiro estar na cadeia com Deus, aleluia, do que num ministério sem Ele. Não, se é para Jesus, pode. E se é para Jesus, pode ser melhor. Pode ser melhor. Pode ser melhor, aleluia. Onde está o propósito de José? Na cadeia. Vai ter gente lá precisando de ajuda dele. E aí, tive um sonho. Mas eu ouvi uma história de um sonhador. Como começa a história de José? Os sonhos de José não tinham a ver com José, tinham a ver com Deus. Você só se compromete com um sonho enquanto ele tem a ver com você. Você só se compromete com um sonho enquanto ele traz benefício para a gente. Mas quando tem a ver com Deus, porque se tiver a ver com Deus, pode vir cisterna, pode vir casa de Potifar, pode vir cadeia. Eu sei, Deus tem algo maior. Lá na prisão, José vai revelar sonho. Vão esquecer de José. Padeiro morre, copeiro é restituído. Lembra de mim quando estiver no palácio? Lembro, pode deixar. Não é que tem gente te ignorando, é Deus tratando com você. Ah, estão me ignorando, estão me esquecendo. Prometeu que quando chegasse lá ia lembrar de mim. Não é que ele não lembrou, Deus não permitiu. Não é ele que está atrasando o teu tempo, é Deus que está tratando com a tua vida. Mas glória a Deus com isso. Glória a Deus por isso. Só os maduros conseguem entender isso e dar glória a Deus quando Deus trabalha. Só eu entendo, obrigado Deus pelo tempo. Eu falo, minha esposa está aqui, meu irmão, está aqui no meu pé ouvindo eu falar e ela sabe. Às vezes acontece algumas situações, olha, será que... Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com Deus.
É Deus trabalhando comigo, não é a pessoa. Lembra quando Davi está entrando como rei, alguém começa a xingá-lo, começa a apedrejá-lo, os soldados já estão prontos para dizer assim, vão matar. Porque a gente normalmente quer silenciar a voz que nos trata. Somos uma geração que dizemos querer ser curada, mas não aceitamos ser tratados. Por isso uma voz que nos confronta e nos trata, a gente já saca da espada para cortar a cabeça, para não ouvir mais uma voz. Mas não tem problema, ainda que essa cabeça role, Deus vai levantar outro. Deus vai levantar outro, mas o propósito dele não para. Quer que a gente mate Davi? Não. Quem sabe Deus está usando ele para tratar comigo. Maravilhoso. Ah, que presença, irmão. O copeiro esquece de José. Deus não. Vai chegar o momento de José estar no Egito, no trono. Estou simplificando porque não é a mensagem, né? Isso Deus foi dando agora. Quando chega diante de Faraó, José está habilitado, José está tratado, José está capacitado para ocupar o trono. Porque o trono não tem a ver com o que eu recebo, o trono tem a ver com aquilo que eu estou disposto a conceder. Alguém irado, revoltado, no trono, muita gente ia morrer. E sabe quem seriam os primeiros que morreriam se José chega a família? Se José senta naquele trono irado, revoltado, amargurado, qual é a primeira ordem? Traz os irmãos que me machucaram, traz os irmãos que me venderam, traz os irmãos que não acreditaram nos meus sonhos, traz os irmãos que me excluíram da família, traz e vamos matá-lo. Mas no processo, José está sendo curado, José está sendo tratado, José está sendo habilitado para viver coisas maiores. Aleluia! Tem alguém aqui que pode dar um glória a Deus pelo tratamento de Deus na sua vida, que pode dar um glória a Deus pelo mover, pela ação do Espírito Santo em você. Aleluia! Está te fazendo um homem melhor, está te fazendo uma mulher melhor, está te fazendo um filho melhor, está te fazendo um crente melhor. Aleluia! Chega o dia. Chega um dia em que os que feriram estão diante do ferido. Chega um dia em que os que abandonaram estão diante do que foi abandonado. Chega um dia em que os vivos estão diante daquele que eles achavam que estava morto. Você entendeu o que eu disse? Chega um dia que aqueles que se acham vivos estão diante daquele que eles imaginavam que estava morto. Deixa eu te lembrar, para despertar a tua fé, Jesus está vivo. Então diante de José, quando José se revela, o que tem no coração deles? Medo. E agora? Acabou. É o José que a gente jogou na cisterna, que a gente tentou parar, tentou matar, que a gente planejou de matar, que a gente não queria ver os sonhos de Deus se cumprindo na vida dele, que a gente não queria ver acontecendo as promessas, e a gente tentou parar, e a gente vendeu ele. Hoje ele está aí. No coração deles devia estar cheio de medo. Eu acredito que no coração de José está cheio de amor. Eu vou poder retribuir. Tem gente que fica só esperando. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Como é que é o ditado do seu Madruga acerca da vingança? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas tem crente que é assim. Deixa precisar de mim. Deixa. O mundo dá voltas. Irmão, eu não vivo pelas voltas do mundo. Eu vivo pelo mover do céu. Eu não estou nem aí se o mundo dá volta. O céu é soberano, Deus é soberano, Ele é absoluto, aleluia.
naquele momento, os irmãos estão diante de José. E José vai poder se derramar. José vai poder prover. José vai poder resgatar aqueles que estão à beira da morte. Como assim, José? É simples. Porque eu entendi que ninguém pode fazer nada se Deus não permitir. Você está entendendo, irmão? Às vezes você está revoltadinho com alguém. Às vezes você está revoltadinho com uma situação, com uma circunstância. O que você está dizendo? Deus não pode com essa situação. Deus não... Olha, essa pessoa é mais poderosa que Deus, hein? Parou minha vida. Olha, essa pessoa, ela tem... Caramba, é a quarta pessoa da Trindade, eu acho. Porque... Não, irmão. Está acontecendo. É no mínimo porque Deus está permitindo. E se Ele está permitindo, Ele está tocando a nossa mente para revelar o nosso coração. E aí nós voltamos para cá. José vai estar no trono, José vai estar no Egito, mas não para acumular. Ele vai acumular para quê? Para que quando o mundo ao seu redor tenha necessidade, Ele dizer, pode vir, porque aqui é lugar de provisão, aqui é lugar de recurso, aqui é lugar de salvação. Aleluia. Meus irmãos não me amaram, meus irmãos não me aceitaram. Não, vai aplaudir, aplaude como crente. Aleluia. Aleluia. Se vai aplaudir, aplaude como José, não como os irmãos. Isso. Aleluia. A Ele glória, a Ele louvor. José chega no trono. E agora ele tem para ceder. Ele tem para compartilhar. Você está sonhando com lugares altos. Mas quando você mais sonha, parece que mais longe você fica. Não é? Às vezes a gente fala assim, Deus, você está indo para o caminho errado. Está lá, minha promessa está lá. E Ele vai dizer, mas é que eu estou mais envolvido com o processo do que com a promessa. Você ainda não entendeu. Tem gente que só da gente falar processo já se arrepia, né? Já quase... Sabe o que libera o propósito? É você confiar no processo. Porque o propósito não está sendo feito Vamos voltar para a Bíblia? Irmãos, não se amoldem ao padrão do mundo. Antes, sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que então experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está dizendo assim, gente, Deus vai ficar dando umas voltas, porque Ele tem que terminar o que Ele tem que fazer. Ele está fazendo esse processo porque Ele tem que terminar. Ele está caprichando muito, então vai demorar. Irmão, por que aqui tem gente que prova em 3 meses de coisas que gente que não prova em 10 anos? Já está liberado, já está disponível. Mas não, eu entrar no processo? Eu vou aqui, ó. O processo libera o propósito. O propósito está pronto, Deus não vai fazer... Vou pôr no mundo e vou ver o que eu vou fazer com ele. Antes de te pôr, Ele já tinha um propósito para a tua vida. O reino de Deus não é ferro velho. Acumuladores. Já viu os acumuladores? Acumuladores é assim. Usa uma garrafa. Aí ele fala, eu vou guardar essa garrafa porque um dia eu posso precisar. Tira um prego, está torto e enferrujado. Eu vou guardar porque um dia eu posso precisar. Deus não é assim. Deus não te guarda com a pretensão de um dia te usar. Ele te criou com o propósito de a tua vida glorificar a Ele, exaltar a Ele. Ele não te criou para ver se um dia vai usar. Ele te criou já com a certeza de que você vai ser uma bênção nas mãos dEle. Vamos voltar para cá. Deixa o José lá. Que o José entrou de enxerido aqui hoje. Enxerido não, porque o Espírito Santo conhece o nosso coração. O Espírito Santo. Não são pessoas que estão te impedindo de chegar aonde você acredita que Deus te quer. É o próprio Deus que prometeu. Pessoas não... Irmão, você crê na Bíblia, sim ou não? Quantos creem na Bíblia aqui? Eu quero ver agora. Quantos creem? Levanta a mão quem crê na Bíblia aí. Glória a Deus pela sua vida que crê. Ainda antes que houvesse em dia, eu sou. E não há quem possa livrar das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Mas nós nos apegamos, se Deus é por nós, quem será contra? Mas a minha pergunta é, e se Deus for contra? Quem será por nós? Não tem resistência, não tem força, não tem, irmão. Então,
Entenda isso. Segundo ponto, e nós já caminhamos para o fim. Tenha sua mente renovada. O problema é que talvez a gente faz aqui o simbólico. Entreguei minha vida para Jesus, o coração, mas não a mente. E a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Sim ou não? Mas eu não acredito que pode ser enganoso o coração de alguém que o Espírito Santo de fato habita. Se o Espírito Santo trabalha na mente, não tem como esse coração ser enganoso. A minha mente está dizendo, rebata. Mas o Espírito Santo está dizendo, ame, caminhe, dê a mão, deixa eu operar, se sujeite, viva o propósito. Então tenha a sua mente renovada. Ele diz, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Então a transformação é o que Deus quer realizar. E o que Deus realiza, irmãos, não é de fora para dentro. Por isso que a gente pode erguer a mão e dizer, eu entreguei. Aí eu mudo minha roupa, eu mudo meu cabelo, eu mudo as músicas, eu mudo o linguajar. Para tudo eu tenho que dar paz. Nem bom dia eu já dou mais, é paz do Senhor. Encontra as pessoas na rua, não consegue nem dizer, já não tem nem sequer leveza para dizer, oi, tudo bem com você? Não, tem que ser a paz do Senhor. Se ainda se descuidar, tem que falar em línguas. O batismo no Espírito Santo não é a gente só falar em línguas. O batismo no Espírito Santo é a nossa língua ser transformada. Tem gente orando em língua e a língua não sendo transformada, falando mal, mentindo, enganando. O verdadeiro batismo é a nossa língua mudar. Eu já recebi um bom dia que tem mais paz do que a paz. Eu já recebi um assim, e aí meu irmão, como é que tá? Que era mais cheio de Deus do que a paz do Senhor. Não que a paz, não estou desmerecendo, não estou zombando, não, eu creio. Só estou dizendo que Deus não está olhando para uma performance do lado de fora, Ele está olhando para um coração do lado de dentro. Por isso a transformação, a mente está onde, irmão? Por que Ele não diz, transforme o seu exterior, transforme a sua aparência, transforme o seu vestuário? Não, Ele diz, transformem a vossa mente, porque a verdadeira transformação começa de dentro para fora. É aquilo que Deus opera, né? Então renove a sua mente todos os dias, pelo poder da palavra, pelo poder da oração, pelo poder da comunhão. É o Espírito Santo quem opera essa mudança profunda. Terceiro e último, aqui o resultado. Então qual é o primeiro ponto lá? Nós lemos ali, não deixe o mundo te moldar, permita Deus trabalhar em você. Segundo ponto, seja transformado na sua mente, prove da renovação da sua mente. Você está entendendo, irmão? Eu não sei se você consegue acreditar nisso, mas se você permitir que hoje a palavra de Deus mude a tua mente, a forma como você vai ver a tua casa, o teu marido, a tua esposa, o mundo ao teu redor pode ser diferente. A gente vem para a igreja com o intuito de, não, se eu vim orar, muda todas as coisas. Quem aqui acredita que a oração tem poder para mudar? O problema é que nós buscamos a oração para mudar todas as coisas, mas não buscamos a oração para ser mudado. Muda ela, pega ele. Tem gente que faz feitiçaria gospel e chama de oração. A oração é para a gente mudar. Estou orando, a situação não mudou, vai voltar para casa. Hoje a casa é mesmo, o marido é o mesmo, os filhos são o mesmo, a situação é a mesma, mas a tua mente pode ser diferente. A forma como você vê todas as coisas pode ser diferente. Você pode dar um amém por isso? Aleluia, glória a Deus. Para que nós precisamos isso? Para chegar no fim. Porque só crianças querem chegar no fim sem começar pelo início, sem passar pelo meio, não é assim? Chega no aniversário, o que a criança quer? Meter o dedo no bolo já. Aí você fala assim, espera pelo menos cantar parabéns. Não é assim? Porque só a criança quer ir para o fim antes de passar por todo o processo. Então, não deixa o mundo te moldar, deixa Deus trabalhar em você. Aleluia, deixa Ele trabalhar na sua vida. Tenha sua mente renovada, transformada. E 3 e último, prove do melhor de Deus. Prove do melhor de Deus, para que sejam capazes. Está entendendo? Eu não sei, acho que você não entendeu. O que é que talvez está impedindo alguns hoje aqui de provar a boa,
perfeita e agradável vontade. Não é que ela não está pronta, é que alguns são incapazes. A Bíblia não está dizendo assim, gente, espera no tempo certo, a boa, perfeita vai estar liberada. Não, renove a sua mente, para que vocês sejam capazes de provar, de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Só quem tem a mente renovada consegue discernir a vontade de Deus. José talvez está lá na cisterna, pensando em se revoltar com os irmãos, mas ele lembra de Deus. Eu acho que essa é a boa vontade. Eu não entendo, eu não compreendo, mas vamos trazer para nós. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Pastor, até mesmo essa cisterna? Sim. Na vida de José isso é o mais claro. Na vida de José isso é o mais evidente. Pastor, eu estar lá servindo numa terra estrangeira? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Boa, sempre visa o nosso bem. Agradável, traz paz e satisfação. Perfeita, é completa e sem erros. Jeremias 29:11. Eu, Senhor, é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de dar esperança e um futuro. Então vocês virão a mim, me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Para nós irmos para o final e orar. Sabe quando você deixa Deus transformar a sua mente, você vai começar a viver melhor? Quando você permite que Deus transforme a sua mentalidade, você vai começar a viver de uma maneira diferente. Não é porque o mundo mudou, não, é porque a sua mentalidade mudou. Por que nós não provamos de coisas boas? Porque nós queremos que tudo mude, para a gente aí poder se alegrar. E Deus está dizendo não, não é sobre isso. E aí quando você está esperando as coisas mudar, você está se amoldando ao mundo. E Deus está dizendo, olha, existe uma transformação, uma renovação para a vossa mente. Fica de pé, por favor. O mundo quer nos moldar, mas Deus quer nos transformar. Então a diferença está na mente que você escolhe alimentar. Que mente você vai alimentar hoje? A mente do mundo ou a mente do reino? Que mente você vai alimentar hoje? A mente das pessoas carnais ou a mente de Cristo em você? Sabe por que isso é importante? Quando uma mente é transformada, um coração é curado. Muitas vezes a gente vem e diz que entregou a vida para Jesus, mas não permite Deus tocar a nossa mente. E aí a gente traz para um contexto de igreja tudo aquilo que a gente viveu na família no passado. A gente traz os nossos traumas, a gente só mudou de ambiente. A gente saiu do mundo e trouxe todas as coisas para dentro da igreja. E aí a gente olha para o irmão e acha que o irmão vai fazer o que o meu irmão fez lá no mundo. Aí a gente olha para o pastor, para o líder, e acha que o líder vai fazer o que o pai fez no mundo. A gente olha para as pessoas e acha que as pessoas vão fazer com a gente aquilo que as pessoas fizeram no mundo. Por quê? Porque nós mudamos de ambiente, mas não mudamos de mentalidade. Por isso Jesus está falando da transformação da mentalidade. Quando uma mente é renovada, um coração é curado. Por que tem gente que diz assim, não, eu não confio, eu não acredito. Por quê? Porque alguém lá atrás fez. Irmão, só para te lembrar, alguém lá atrás fez mal, mas alguém lá atrás já te curou de todo mal. Alguém lá atrás já levou todas as tuas dores, todas as tuas doenças, todas as tuas iniquidades, todos os teus pecados, todos os teus traumas. Então uma mente renovada é um coração curado. E um coração curado é uma vida transformada. Sabe, que a gente não seja na igreja uma expressão melhoradinha da gente do mundo. Não, Jesus não trouxe a gente para o reino para melhorar, Ele trouxe para transformar. Por isso é nascer de novo. Não é fazer uma lanternagem, não, é nascer de novo, literalmente. E quando a vida é transformada, a boa, perfeita e agradável de Deus se manifesta de maneira plena. Fecha teus olhos, vamos cantar uma canção, vamos adorar.